Gravity Falls acabou criando um dos melhores casais das animações, isso sem sequer ele ter acontecido oficialmente. Dipper e Pacifica tiveram desenvolvimento, conflitos, momentos de conexão e até cenas que eles realmente pareciam um casal, mas mesmo assim, os dois nunca chegaram a ser alguma coisa. E a pergunta que fica é, como isso aconteceu? Como dois personagens que claramente se complementam simplesmente nunca ficaram juntos? É isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje. O chip que Gravity Falls nunca deixou acontecer. No início de Gravity Falls, nós somos apresentados a Pacifica Northwest, uma garota filha de pais ricos e insuportáveis, e por causa disso a Pacifica é a pessoa mais chata do desenho nessa primeira temporada. Cara, os escritores realmente conseguiram o objetivo de fazer a personagem mais estressante possível em uma criança. Do outro lado, nós tínhamos Dipper, uma criança surpreendentemente inteligente para sua idade que resolve os mistérios de Gravity Falls enquanto ajuda o Stan. Mas algo que chama atenção é que durante a primeira temporada, Dipper tem um crush não correspondido pelo Andy, até que no início da segunda temporada, o Andy tem uma conversa honesta sobre o Dipper, sobre o assunto, e os dois se resolvem por ali, sendo até que bem compreensiva. E isso afeta muito o Dipper de primeiro momento. De certo modo, ele fica feliz pelo jeito que as coisas se desenvolveram e decide seguir em frente. Mal sabia ele que ele descobriria uma nova paixão dali em diante. Do outro lado, entretanto, a Pacifica continuava sendo a mesma patricinha chata, mas tudo começaria a mudar no episódio do golfe. A princípio, ela compra outra briga com a Mabel, contudo o que eu acho interessante aqui é a reação do Dipper, porque mesmo a princípio ele estando totalmente fora da rivalidade, em alguns momentos parecia que ele mesmo tinha mais raiva da Pacifica do que a própria Mabel. Isso é perfeito! Esses caras controlam a pista! Fala que você vai dar o adesivo pra equipe que mais ajudar a gente a vencer o jogo! Eu não sei não, Dipper. Eu quero ganhar da Pacifica, mas daí eu não vou estar trapaceando. A Pacifica tem grana, Mabel. Ela trapaceia na vida. Contudo, o que chamaria atenção é a cena final do episódio, onde depois os três trabalharem juntos para salvar o dia, Pacifica é obrigada a conviver na realidade de pobreza dos dois irmãos, onde mesmo ela se incomodando de início, ela valoriza e até se desculpa com a Mabel. E até esse momento do vídeo, você pode estar estranhando, tipo, nós já passamos de mais de 75% de uma série de 2 temporadas, então como esse chip poderia ser tão bom mesmo assim? Bem, muito disso acontece porque nesse exato momento nós teríamos o que pra muitos é o melhor episódio de Gravity Falls em Northwest Mansion. Caramba, isso aqui realmente foi o auge de Gravity Falls e você não vai me conseguir provar o contrário. Quem estava no fandom nessa época definitivamente viveu. A parada desse episódio é que pela primeira vez na série você começa a sentir pena da Pacifica, não porque ela muda de repente, mas sim porque nós descobrimos aqui que todas as coisas que ela fez durante a série foram porque seus pais são péssimas pessoas. Eles sequer deixavam ela escolher a roupa que ela gostava, por exemplo, mas digamos que as coisas ainda viriam muito a piorar no final do episódio. De qualquer forma, meio que a mansão da Pacifica estava mal assombrada por um fantasma e o Dipper agora junto da Pacifica precisavam resolver. E eu tenho que admitir, foi aqui que eu percebi que eu gostaria muito da dinâmica desses dois. Você vê que o Dipper de qualquer jeito está querendo derrotar o fantasma, enquanto a Pacifica está preocupada na chance de seus pais a matarem se a vissem com um sapato sujo na sala errada. No fim das contas, eles conseguem pegar o fantasma, com o Dipper de prêmio recebendo um abraço da Pacifica, que por sua vez acaba se arrependendo, dizendo que ela podia pagar para fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Eu falo que a dinâmica desses dois é hilária. Por um momento ela até convida o Dipper para passar mais tempo na festa, mas ele precisava exorcizar o fantasma. E se nesse momento a relação dos dois estava boa, ela seria meio que quase completamente quebrada quando o Dipper descobre que o fantasma era na verdade originado de uma maldição de muito tempo atrás, quando os Northwests enganaram os construtores da mansão, dizendo que a mansão seria construída para uma vez no ano, uma festa que reunisse Gravity Falls inteira acontecesse. No fim, tudo aquilo virou uma desculpa para ricos se encontrarem, e eu acho legal como o Dipper realmente se sente revoltado por toda essa situação. Ele foi usado e enganado esse tempo todo. Os Northwest sabiam que o fantasma viria. O pai da Pacifica dá uma frase pra lá de aparofóbica, dizendo que ele nunca poderia se misturar com pessoas da espécie do Dipper. Caramba, esse show é realmente mais sinistro do que eu me lembrava. Acho tenso como a Pacifica realmente fica triste e se revolta com seus pais nessa situação, tentando se explicar e pedir desculpas, mas eles interrompem a Pacifica antes de qualquer outra coisa. No decorrer do episódio, o fantasma consegue escapar e derrota todo mundo. E os pais da Pacifica, mesmo vendo todas as pessoas morrendo, eles preferem literalmente se esconder debaixo de casa pra sempre do que quebrar a maldição e abrir as portas para as pessoas mais pobres de Gravity Falls. Dipper imediatamente vai atrás de Pacifica. Ela era a única pessoa que poderia mudar isso. E aqui nós temos uma conversa muito
interessante. Por trás de tudo, a Pacífica sempre se sentia pressionada pelos seus pais. Aqui nós vemos esse lado nela. Ela só se sentia muito fraca para quebrar o ciclo e ir contra eles. Mas a gota d'água é quando ela descobre que a sua família tem um histórico péssimo de mentiras, exploração, roubo, colonização e coisas horríveis, dizendo que ela não contou a verdade pro Dipper porque ela tinha um medo enorme das consequências com seus pais. E pela primeira vez, o Dipper sente empatia pela Pacífica, dizendo que mesmo os pais dela sendo péssimos, nunca é tarde demais para quebrar o ciclo e ser diferente dos demais. Ouvindo isso, a Pacífica se motiva. Ela precisa assistir o Dipper ser transformado em maneira, mas não hesita na hora. Ela toma a decisão correta, e mesmo sendo pressionada pelos seus pais na hora, ela quebra a maldição e abre as portas para todo mundo entrar na festa. Esse episódio literalmente mudou a Pacífica. O fantasma até parabeniza ela, dizendo que ela era diferente dos outros Northwests. No fim, somos até parabenizados com uma cena bonitinha dos dois juntos, dançando e se divertindo. E se você tá assistindo o vídeo até aqui, provavelmente gostou da maneira que esse chip foi apresentado. De certo modo, Dipper e Pacífica funcionaram muito bem um pro outro. Entretanto, aí viria uma questão. A partir de agora, de Pacífica é basicamente ignorada pelo desenho. Depois desse episódio, Pacífica só tem algumas aparições menores em background e é de grande importância no episódio final do desenho. Mas tipo, todo mundo foi importante no episódio final de Gravity Falls por causa do Zodíaco. O único outro momento que você poderia considerar de Pacífica é essa assinatura que ela faz pro Dipper no episódio final. Então, por causa disso, você pode estar em dúvida, por que diabos os produtores da série dão a entender que um chip assim poderia acontecer? Será que no resto da série não existiria nenhum outro episódio que desse para encaixar um amadurecimento no relacionamento dos dois? E meus amigos, se eu contar pra vocês que o pior é que não. Pelo que eu analisei, depois de Northwest Mansion, Gravity Falls tem mais 11 episódios, aos quais 6 deles são reservados para execução do arco final, 2 são para a finalização do plot twist do Stan, não é o que parece, e um deles vem para apresentar o personagem do Stanford. O que sobra são 2 episódios fillers, e meus amigos, por mais que você queira muito, não tem como desenvolver um chip em 2 episódios, senão a história teria que ser muito rushada e iria totalmente contra o que Alex Search queria para a série. Além disso, o chip meio que só aconteceria por acontecer, e nós não teríamos nenhuma menção dele em episódios futuros. Você também pode estar pensando se será que não era mais fácil só não indicar os 2 personagens como um possível casal. E meus amigos, eu até concordo de certo modo, mas eu entendo totalmente o que os escritores tentaram fazer aqui e eu gostei da maneira que ficou dentro das possibilidades que tínhamos. Para a história funcionar do jeito que funcionou, a Pacífica precisava ser redimida e ter uma mudança total na personagem. E para fazer isso, eles chamaram o personagem que mais odiava a Pacífica para o início de conversa e deram um desenvolvimento gigantesco para os dois, provando que a Pacífica mudou e é uma boa pessoa no fim da série. Além do mais, que apesar da relação dos dois não ser resolvida no fim da série, nós pelo menos tivemos um desenvolvimento do chip no livro de Gravity Falls Lendas Perdidas, lançado posteriormente pela Disney e escrito pelo criador do Alex Search, ao qual eu curiosamente tenho e eu gostaria de compartilhar com vocês. Basicamente, nesse livro nós somos apresentados a 4 histórias que aconteceram antes do verão de Gravity Falls acabar, mas não viraram episódios da série. O que importa pra gente é a primeira história onde Pacífica foi atrás de Dipper e Mabel, porque ela tinha uma ruga na sua cara e isso pra ela era o fim do mundo. Ainda mais porque ela precisava tirar uma foto super importante. E não sabendo das consequências que poderia causar, a Pacífica acaba liberando uma criatura do livro de Gravity Falls, que por sua vez acaba roubando a cara da Mabel. Por causa disso, Pacífica e Dipper precisam resgatar a mesma. Destaque pra Pacífica tirando uma com a cara do Dipper por ele nunca ter beijado ninguém. Depois, o Dipper até se vinga da Pacífica, fazendo ela colocar lixo na sua cara. Mas o que chama atenção mesmo é o final da história, porque eles têm um momento muito interessante e fofinho, com a Pacífica desabafando sobre como a aparência era importante pra ela, porque ela tinha muita pressão sobre estar bonita a todo momento, já que as pessoas olhavam pra ela e a admiravam, e qualquer microfalha no seu rosto ela tinha uma insegurança enorme sobre o que poderia acontecer, mostrando até a mãe dela falando disso de um jeito meio doentio, contando a história do patinho feio, mas tirando a parte que ele vira um cisne. Dipper então a apoia e dá um conselho pra Pacífica, dizendo que ela poderia parar de se importar com o que os outros pensam. Afinal, das 2 pessoas mais felizes que ele conhecia, uma tinha glitter no cabelo e o outro sequer usava calças. E por mais que ele odiasse admitir, a Pacífica era inteligente, criativa e confiante, e isso já era o bastante. Ainda dizendo que desde que o caso da mansão Northwest aconteceu, ele tem notado uma nova Pacífica, alguém que segundo ele, era algo muito maior que um simples osso bonito. Pacífica vendo isso, fica emocionada e expressa suas mais sinceras emoções, dando um abraço no Dipper, e você não vai me conseguir convencer que isso veio na intenção de amizade. No fim, o Ford acaba salvando o dia e a Pacífica, mesmo com o look todo quebrado, admira sua
nova versão, parecendo uma louca na foto. Eu gosto dessa história e é realmente algo que merecia um episódio. Acima de tudo, ela também responde pra gente a pergunta da introdução, do porquê de Pacífica não foi oficializado na série. As coisas ficam claras nesse livro. Os produtores realmente gostavam do chip, mas faltou tempo. A crew de Gravity Falls, mesmo criando um chip muito fofinho, não tinha mais episódios para desenvolver o romance. Até o Shime Bialok comenta algo nesse estilo, dizendo que o Diver poderia estar no romance. Quem sabe num futuro revival de Gravity Falls isso aconteça. No mais, muito obrigado pra quem me ouviu até aqui, muito obrigado mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!